Só que não fizeram o até hoje. Por que não seria? Aí eu pensei, depois eu vejo mandar para o lugar. Aí eu consegui. Agora, Tira aqui essa avaliação do que Fernando. coisa, que coisa, que coisa. Ó, a avaliação do Fernando de. Fala que eles são bons meninos, né? Fala que ele é bom menino. Mesmo. Para a efetivação do contrato dele, tá? Escrever esse período. Pode ser, cara. Eu coloquei no seu nome. É só isso. Eu vou deixar só essas 5, aí qualquer coisa. Eu também estou com brilhante, porque não passei um batom nem nada, eu já saio. Meu nome está como Bianca Ferrarese.
Boa noite a todos. Nós tendo sido obtido o quórum, vamos começar a reunião, convocada através de edital que os senhores todos receberam. E como nós vamos começar pelos informes, o primeiro deles é a respeito da visita ao Hospital Municipal, agendada para o dia 14/10/22, às 14 horas. Essa visita, ela vai ter a participação dos conselheiros do segmento de usuários. Esses segmentos usuários são aqueles que não têm tido até aqui a oportunidade de conhecer o hospital. Os demais segmentos, pela natureza da função de cada um, já tiveram oportunidade e continuarão tendo oportunidade pela função que exercem, como prestadores de serviço, enfim, não os usuários são aqueles exatamente a quem a gente quer mostrar o hospital, e a partir daí saber que cada um dos conselheiros locais, dos conselheiros do pleno, integrantes da mesa, vão conhecer e saber, a partir das informações que vão ser prestadas, as finalidades e as metas do hospital. Então, eu quero, nesse momento, reiterar o convite e solicitar que todos aqueles que puderem, tiverem interesse, que estejam lá conosco às 14 horas do dia 14. O segundo informe diz respeito às eleições do biênio de 2022-2024. O processo eleitoral ele vai começar no dia 17, pelo segmento dos trabalhadores, conforme escala que já foi enviada a todas as unidades. A votação ela será feita em todas as unidades. Todas as unidades receberão as urnas, né, para que os trabalhadores depositem os seus votos naqueles candidatos que estão inscritos e que já são do conhecimento, que serão dados, né, se os senhores ainda não sabem, ao conhecimento de todos. Terceiro item, eu quero passar a palavra à nossa secretária executiva, nossa sempre secretária executiva, Vanessa, que vai dar uma palavrinha com os senhores, na medida em que ela está saindo, não é, aqui do conselho, não saindo do nosso meio, mas por ter assumido funções na gestão, vai nos deixar. Ela pensa que vai nos deixar. Nós não vamos pegar no pé dela a vida inteira. Então, tá bom, Vanessa, a palavra é tua. Obrigada, doutor. Boa noite a todos e todas. Como o doutor já colocou, então, hoje é minha última reunião, né, que eu participo com vocês aqui enquanto compondo a mesa diretora do Conselho. Foram 4 anos, né, essa trajetória aqui com o doutor Fernando, no papel de secretária executiva. E hoje eu finalizo, né, esse ciclo para iniciar um novo ciclo, um novo desafio que foi me dado na Secretaria Municipal de Saúde. E eu gostaria, então, de agradecer todo esse tempo, né, de convivência, alguns conselheiros por 4 anos, outros por 2 anos, né? A gente sempre conversando aí, extra nos bastidores, além das reuniões, nas comissões, né? E eu queria agradecer a participação de todos e dizer para vocês que estar aqui, né, esse período que eu estive, me fez entender e conhecer o SUS por uma outra ótica, que é a ótica do usuário, né? E perceber que sem a participação do usuário, não tem eficiência, né, os nossos serviços, e que a participação do usuário ela é importantíssima na construção da política pública do nosso município. Então, mais uma vez eu agradeço, eu queria dizer que eu estou à disposição, a gente vai se encontrar aí, né, pelos corredores, e aí até o final dessa gestão, que seria até dia 2 de dezembro, fica como referência, então, a Bianca, né, aqui do conselho, ela está no grupo também dos conselheiros, das comissões, ela fica como referência para que vocês possam, né, tirar as dúvidas, e eu também estou à disposição, eu só não estou mais aqui no conselho, eu estou lá na secretaria, né, mas a gente se encontra, além de
parceiros, ainda conheci vários amigos aí que a gente vai continuar juntos nessa caminhada. E eu aproveito para agradecer, né, na pessoa do Dr. Fernando, a toda a equipe do conselho, a acolhida, e agradecer esse período todo que a gente pôde trabalhar junto, e dizer que foi excelente esse momento de divisão com os conselheiros e com a equipe aqui do conselho. Obrigada, gente. Até breve. Eu quero mais uma vez, nós já nos manifestamos aqui internamente, agradecendo a Vanessa por tudo que ela fez. A lealdade dela para comigo foi uma coisa assim extraordinária. Ela foi responsável por tudo que aconteceu aqui, na verdade, porque ela foi uma parceira nas decisões que nós tomamos e muitas vezes, na maioria das vezes, me orientando em questões que me fugiam do controle e do conhecimento. Então, eu quero, de público, diante de todos os senhores conselheiros, agradecer o trabalho da Vanessa, né? Nós passamos 4 anos de muita harmonia, de muita camaradagem, de muita amizade, e isso daí foi gratificante para mim, e tenho certeza que foi bastante enriquecedor para a Vanessa como cidadã, não é? Primeiro, e como servidora da Secretaria Municipal da Saúde. Ela está voltando lá para a gestão muito mais capacitada naquilo que ela já disse, porque é muito bom você estar dos dois lados do balcão, não é? Isso daí te coloca, te sensibiliza para os problemas dos usuários, né? Que são esses usuários o objetivo de todo o nosso trabalho, os usuários e os trabalhadores da saúde, e a gestão no papel que lhe cabe. Então, a Vanessa está mais capacitada ainda do que ela sempre foi para exercer as funções que ela vai assumir. Vanessa, um abraço e muito obrigado mesmo. Eu estou falando em nome de todos os conselheiros, tá? Você merece toda a nossa consideração e a nossa amizade, o nosso apreço, o nosso carinho. Bom, então, passando para a ordem do Senhor dia... Presidente, Pois senhor não. presidente, pela ordem, só se me permite, eu vou quebrar o protocolo. A gente sabe que pelo regimento interno informe não cabe manifestação. Por isso, Mas viu, só, André? Foi por então, mas isso que eu... se me permite, Tá, como a pauta eu... hoje é curta, é só para Ele quer se reiterar as manifestar, palavras do doutor. senhor e só para agradecer realmente, assim, eu tive a oportunidade também de trabalhar alguns anos diretamente, dia a dia, lado a lado com a Vanessa, algum tempo depois, alguns meses, um pouco mais distante, né, do outro lado, como conselheiro, e só desejar, assim, agradecer ela pelo esforço que ela fez, pelo trabalho, pela dedicação que ela tem feito ao conselho e aos conselheiros, né, nesses últimos meses, aí, esses últimos 4 anos, e não vou desejar sorte a ela, porque tenho certeza que sorte ela vai ter muita, né, sucesso ela vai ter muito, porque ela é brilhante, ela é muito competente tecnicamente, e ela vai levar essa luz dela do conselho de volta para a secretaria, e tenho certeza que ela vai continuar pensando no gestor, no trabalhador e no usuário. Então, muito obrigado, Vanessa. Parabéns e boa sorte e sucesso. Obrigada, André. Ouvir as palavras hoje de vocês aquecem meu coração. Eu já cheguei aqui emocionada porque esse dia ia chegar, né? E hoje chegou, eu estava me preparando para ele. Aliás, foram 4 anos, né? E eu cheguei aqui, tinha uma festinha de despedida aqui, teve vários discursos e aquece o coração. Obrigada. Obrigado, viu? Foi boa essa quebra de protocolo tua, tem muita justificativa. Você foi nosso parceiro aqui durante muito tempo e eu te considero muito. Pela ordem do dia, apresentação e discussão da proposta relacionada à otimização do sistema de transporte da Secretaria Municipal de Saúde. Quem vai apresentar, em nome da Secretaria, vai ser a Érica, que está aqui conosco. Érica, está com a palavra, bem. Estão me ouvindo? Tá. Sim, agora sim, né? Boa noite a todos, muito bom estar aqui. A Vanessa está se despedindo de vocês e vindo, né? Vai ser minha coordenadora lá na Secretaria de Saúde, né? Então, eu estou recebendo, eu não estou me despedindo, estou recebendo ela. Mas, bom, nossa pauta agora é o pool, né? Bom, na verdade, assim, eu fui nomeada a estar aqui meio que
sim, de imprevisto. Na verdade, a previsão era que a Dani fizesse essa apresentação, mas como não tem, tem a ver com o departamento administrativo, mas na verdade é um projeto que está sendo suportado pelo departamento administrativo, mas é um projeto de toda a secretaria, tá? Então, por isso que eu estou aqui. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela para apresentar para vocês. Vocês estão vendo? Eu vou aumentar para que a gente veja em tamanho maior. Estão vendo? Sim? Todos? Então, tá bom. Bom, então, a apresentação é sobre o pool. A Bianca me falou que ficou meio que no Fórum dos Trabalhadores, né? Ficou faltando algumas informações, então acho que é bem pertinente a gente colocá-las aqui, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas ou alguma coisa, podem interromper sem problemas. Bom, então, o que é o pool? Para começar por aí, né? O que seria o pool de transportes e o que tem se falado e muitas pessoas têm questionado esse projeto. Bom, para início, então, iniciando, é uma forma de gerenciamento das viaturas e motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, orientado às demandas das unidades assistenciais e administrativas, tendo como ferramentas operacionais e de monitoramento os sistemas de gestão administrativa e logística. Tá? Estes sistemas são sistemas que nós já temos e nós já fazemos uso deles na Secretaria de Saúde. Tá? Bom, por quê? Né? Por que a gente precisaria de um projeto desse? Por que o pool? Nós, a partir de algumas análises e monitoramento mesmo de quilometragem rodada, custo com abastecimento, com manutenção de veículos, a gente chegou a alguns números, tá? Entre eles, a média por quilômetro rodado. Então, a gente tem aqui em custo por média de quilômetro rodado por departamento, e aqui a gente está tratando de média, tá? Então, nós não estamos indicando unidade A, B ou C, ou local A, B ou C, mas por departamento e por bloco, tá? Então, a gente tem aqui custos médios por quilômetro rodado. Se a gente for colocar isso, por exemplo, num aplicativo, num sistema de motoristas de aplicativo, nós não pagamos 6, 7, 8, 10 reais por quilômetro rodado, tá? Em média, total na secretaria hoje, nós temos, em média, 5,78 reais de custo por quilômetro rodado. Tá? Isso a gente considera RH, né, com o contrato de motoristas e também com os motoristas que são estatutários. Nós consideramos a questão do abastecimento, da manutenção e, no caso, tratando o pós-trabalho, trazendo isso para uma média, tá bom? Bom, nós temos hoje também, que não estão incluídos nesses números, os veículos que são destinados à manutenção predial, tá? Que estão lotados ali no Obras, então são 10 veículos, e os próprios funcionários da manutenção predial são autorizados a dirigir. Então, no caso, não estão incluídos aí os motoristas vinculados à Secretaria da Saúde, ou por contrato, ou por vínculo empregatício direto, tá? E nós temos também veículos que estão em reserva, tá? Que são veículos que, no caso de quebra, ou de manutenção de algum veículo, ou de inutilização, ou baixa desse veículo por algum motivo, a gente tem os veículos reservas que podem suprir a necessidade hoje da secretaria. Não estão incluídos nestes números os veículos do SAMU e da remoção, tá? Então, nestes números aqui são somente os veículos administrativos e que, de alguma forma, atendem as unidades de saúde também, tá? Bom, quem vai participar do pool, né? Quem é que está neste piloto? Porque a gente entendeu o seguinte: implantar um projeto que a gente não tem uma certeza de que se ele é viável ou não, se ele tem uma produção interessante realmente, tanto em otimização de recursos, quanto em resultado obtido, né, através da sua operação,
a gente entendeu que o ideal seria um piloto, conversando com o doutor, né, tudo junto com o doutor Aldenis, né, com a Dani, que é a coordenadora do administrativo, a gente chegou em alguns números e algumas possibilidades, tá? E dentro dessas possibilidades, nós entendemos que o piloto seria interessante ser hoje na região que compreende algumas unidades, que são elas o CAPES AD3, que seria a base desse pool, unidades e as unidades, UBS Engenheiro Schmidt, controle de zoonoses, Vila Toninho, a UBSF e também a UPA, tá? Mas manutenção de equipamento e arquivo e patrimônio, toda essa parte que está lá na manutenção de equipamentos. UBS São Francisco, CAIC, Vila Elvira, o CAPES Adulto 2 Sul, o Centro Médico de Especialidades, o Sul e Higienópolis, o CAPES também, o CSE Estoril, a UBSF Cidade Jardim e a UPA Tangará e a Vila Toninho, eu já havia mencionado. No total, são 15 unidades. Interessante nessa abrangência é que nós compreendemos 5 departamentos ligados à assistência direta ou indiretamente, mas que abrangem os principais dentro da Secretaria de Saúde hoje, tá? Então, a gente tem aí 7 unidades DAB, nós temos uma unidade Devisa, 4 unidades DAI, desculpa, uma unidade DADM e 2 unidades DUI, que são essas que eu havia mencionado agora há pouco. Bom, nos motoristas, estão alguns que são vinculados via status, pelo contrato que nós temos, né, de posto de trabalho, e também alguns que são vinculados estatutários, tá, que são servidores de carreira. Viaturas, são estas as viaturas que estão hoje disponibilizadas dentro do pool, tá? Entre elas, vocês podem perceber aí que nós temos caminhão e outros veículos que são utilizados de forma geral, né, pela manutenção, tá? Que está incluída neste projeto. Bom, eu não trouxe o desenho próprio, eu tirei uma foto aqui rapidamente do celular, só para vocês terem uma visão, tá? Numa forma de mapa, mesmo dessa região. Então, o que aqui a gente tem? Ó? Deixa eu minimizar aqui uma tela que apareceu aqui, deixa eu fechar. Bom, o que a gente tem aqui? Nós temos em verde aqui as vias de acesso rápido, então considerando o CAPES que está aqui no extremo, e é interessante falar que nós, caso esse projeto seja entendido viável e ele se multiplique pela cidade toda, o CAPES AD3 não é uma opção para que ele para ser uma base do pool, tá? Ele está sendo utilizado somente agora durante esse projeto piloto. Tá? Então, aqui embaixo nós temos o CAPES AD3 e também temos o BSF Schmidt. E aqui a gente tem vias de acesso rápido, como a Vicinal João Parisi, a Washington Luiz, né? Na parte de cima aqui, ó, próximo da secretaria, nós temos a José Munia, nós temos aqui embaixo a Murshid Once, nós temos a Nadma Dama, lá perto da represa, né? Nós temos aqui cruzando a BR-153, ou seja, nós temos várias avenidas e vias de acesso rápido, como as rodovias que circundam, né, a nossa cidade, tá? Bom, onde, né? Em que lugar que ficaria esse pool? Por que foi escolhido justamente o CAPES? Pelo seguinte, a gente precisava de um lugar que fosse de fácil e rápido acesso, que tivesse vigilância 24 horas. Por quê? Porque esses veículos ficam nesse local durante a noite. Então, é necessário que haja vigilância 24 horas para que não hajam roubos ou furtos, tá? Tinha que ser um espaço um local que tivesse espaço para a guarda dos veículos, um espaço para os motoristas de descanso e espera. Inclusive, foi até uma ideia, né, do próprio doutor utilizar um espaço que tem lá no CAPES provisoriamente, mas a ideia do local
partiu dele, né, desse local para o descanso dos motoristas, sem que a gente tivesse que fazer nenhuma adequação que fosse necessário investimento financeiro para tal, tá? Abrangência que contemplasse a diversidade dos serviços, que foi aquilo que a gente mostrou, né, dentre os departamentos, todos praticamente estão ali contemplados dentro desse projeto, e a possibilidade de otimização de recursos, em que não houvesse necessidade de um impacto financeiro para tal. Até porque, por ser um piloto, né, não justificaria. A gente está fazendo um teste, então, quanto mais se otimizar, melhor, tá? E a melhor opção, então, encontrada foi o CAPS AD3, por atender principalmente aos requisitos de espaço físico para guarda de veículos e vigilância 24 horas. Tá? Os demais a gente poderia se adequar, talvez em uma ou outra unidade, mas no entendimento dessa abrangência e também dessa questão da guarda dos veículos e da vigilância, o doutor bateu o martelo para que fosse feito, então, no CAPS AD3. Tá? O custo disso. É muito interessante falar sobre isso, porque nós conseguimos praticamente tudo sem dispensar quase nenhum recurso financeiro, tá? A adequação do local, o espaço para os motoristas e veículos foi realizada com otimização de 100% dos recursos já existentes e com doações e empréstimos das unidades da rede, principalmente do Departamento de Obras, Manutenção Predial, TI, manutenção de equipamentos e patrimônio, compras e contratos e almoxarifados e suprimentos, tá? Então, nós conseguimos, com esses departamentos e com uma generosidade muito grande desses departamentos na contribuição para que esse projeto funcionasse, uma junção de forças aí para que a gente conseguisse fazer sem impacto financeiro, tá? Desde a jardinagem, retirada de materiais, doações de geladeira, micro-ondas, bebedouro, armário para guarda-volumes, para que os motoristas pudessem colocar as coisas deles lá. O CAPS está sendo muito solícito também, oferecendo o serviço que já existe, né, que elas fazem café lá, já colocar o café lá para os motoristas. Então, assim, isso ajuda muito, tá? E a TI também com relação à adequação do modem para que houvesse o acesso à internet, porque para a comunicação com os motoristas é necessário acesso à internet, tá? Foi necessária apenas a aquisição de aparelhos celulares. Pensei que era monitor, o cara, eu acompanhei ele em todas as viaturas. Ele falou, quem que é o responsável? Foi o Denilson. Deixa eu ver, chama. Aqui, ó. Oi? Então, foi necessária apenas a aquisição dos aparelhos celulares, chips, suportes e carregadores veiculares. E aí você fala assim, mas utilizou esse recurso para comprar esses itens apenas para o piloto? Não, esses itens vão e serão usados caso o piloto entenda como não viável o projeto, ele vai continuar sendo utilizado pela própria secretaria, até porque eles serão patrimoniados, né, e utilizados dentro do serviço mesmo. Então, serão reaproveitados, não haverá descarte, tá? E quanto ao RH, foi destacado um administrativo do próprio Departamento de Transportes, então, do RH já existente, tá? Existiu uma vaga suprida agora pelo concurso, e essa vaga, esse administrativo destacado para o pool, ele tem formação em logística, tá? Então, para operacionalizar os sistemas e as demandas, seria interessante um conhecimento próprio e técnico, tá? A respeito, mas isso não é uma exigência, porque o serviço pode ser aprendido também, tá? E como, né? Como fazer? Vocês viram que dentro daquela região, a secretaria está dentro, mas ela está excluída, tá? Por quê? Porque a gente entendeu que, de acordo com o fluxo dentro da secretaria e de todas as demandas dos departamentos, a gente acabaria onerando o pool e não conseguiríamos tirar dele os números que realmente interessam, que são aqueles de atendimento ao assistencial diretamente, tá? Então, principalmente, não diretamente, mas principalmente. Então, a gente excluiu deste teste a Secretaria Municipal de Saúde, tá? O prédio, a sede da Secretaria Municipal de Saúde.
O almoxarifado da saúde, por ter também uma logística própria e que funciona, hoje atende a todas as necessidades das unidades de uma forma excelente. Então, assim, a gente entende que o almoxarifado da saúde foi considerado desinteressante para esse projeto, tá? Então, nós também retiramos o almoxarifado do projeto. Os chamados, como que são feitos? São feitos exclusivamente através do CISFrota. Então, a gente tem um sistema que já existe, inclusive foi desenvolvido pela nossa própria TI. Então, é um sistema próprio. Os chamados são atendidos pelo CISFrota, não são atendidas solicitações diretas ou por outro meio de comunicação, exceto a manutenção. Como assim? O motorista foi até uma determinada unidade para buscar ou os agentes de saúde ou o médico, alguma coisa assim, para levar em outro local, e veio trazer de volta. Ao trazer, tinha um documento para ser entregue, alguma coisa, e aí a gerente solicitou diretamente ao motorista. A orientação é para que não aconteça. Por quê? Porque nós precisamos mensurar tudo em números, né? Os quantitativos, eles incidem diretamente nos resultados. Tá? Então, qual é a orientação dos motoristas? Para que eles não atendam solicitações diretas. No caso da gerente, nesta situação, no entendimento de ter a necessidade de mandar aquele documento, ela entra no CISFrota, faz a solicitação e talvez aquele próprio motorista possa fazer esse transporte desse documento. A manutenção está excluída, né? A manutenção de equipamentos está excluída desse projeto, é a exceção a esta regra. Por quê? Justamente pelas urgências, quando trata-se de unidades de urgência e emergência. Às vezes é um equipamento que deu problema, alguma coisa que precisa ser tirada e colocada na unidade de forma rápida. Então, não dá para a gente incluir a manutenção de equipamentos nessa lógica, tá? E aí, logo que é feita a solicitação pelo CISFrota, o usuário deve aguardar a confirmação de resposta ao chamado, constando o tempo de espera, o motorista e a viatura. Nós tivemos algumas intercorrências, por exemplo, várias, né, de que às vezes a pessoa faz a solicitação e às vezes não entendendo ainda o fluxo, já vai em direção ao departamento de transportes e pergunta lá qual é a viatura, quem é que é o motorista e tal. Então, isso tudo já vem respondido no próprio CISFrota. Então, aguarda o retorno, o ok, realmente, vai dar para fazer a viagem, o motorista é tal e a viatura é tal, está esperando você em tal hora. Então, isso também facilita também bastante, porque evita a espera, tá? Para especificidades como transporte de animais, deve constar na observação o chamado, porque existem veículos próprios para transporte de animais. Então, dentre aqueles, tem a carrocinha, por exemplo, que faz o transporte de animal. Então, precisa ser um veículo específico. Então, isso tem que constar também no chamado, tá? Quanto às agendas fixas, e aí, a partir de uma reunião que nós tivemos com as coordenadoras dos departamentos, e principalmente no que se refere ao DAB, né, por ter as agendas fixas das equipes de estratégias da saúde da família, nós pedimos às gerentes dessas unidades que fazem parte desse piloto do pool apresentarem as agendas fixas, tá? Nós estamos, né, o projeto começou tem uma semana e 2 dias, ou contando hoje. Então, nós ainda estamos nos períodos de ajustes, tá? No período de ajustes. Mas essas agendas estão sendo verificadas e identificadas as necessidades individuais e coletivas para os ajustes e adequações, tá? Logo que nós começamos o projeto, já foi informado que nós teríamos muitas intercorrências nesse início, principalmente por ser um período de adequação, de entendimento de fluxo, de construção, na verdade, né? Então, é importante que elas estão avisadas, inclusive, que a gente teria realmente situações em que nós não conseguiríamos atender, que haveria falha de comunicação, alguma coisa assim, mas tudo isso está sendo discutido e ajustado. O prazo de 3 meses é justamente para que, ao final
desses 3 meses, né? Nesse primeiro mês tenha mais intercorrências, no mês de novembro muito menos, espero eu, e em dezembro a gente consiga rodar de forma leve, para que no final de dezembro as coisas sejam entregues de uma forma interessante, tá? Mas é tudo teste, estamos testando, nós não temos certeza e só vamos ter a partir dos números que virão dos resultados obtidos, tá? E um único motorista ficar responsável pelas retiradas e devoluções dos malotes das unidades. O serviço será realizado diariamente no período da manhã, e caso haja alguma emergência para o envio e recebimento de documentos, também deverá ser feito pelo Cisfrota, tá? Então, um dos motoristas ficará responsável pelo malote dessas unidades da abrangência, tá? E a gente também houve, né, algumas intercorrências em relação a isso, já nos alinhamos com o expediente e estamos também organizando isso de forma que consigamos um fluxo bem bem em relação aos malotes. E considerando o horário de trabalho dos motoristas, serão atendidas as solicitações até 1 hora antes do final do expediente. Então, o que nós fizemos para que isso fosse também viável e interessante? Daqueles motoristas que foram apresentados, alguns entram às 7 e saem às 5, outros entram às 7h30 e saem às 5h30, e outros entram às 8, desculpa, e saem às 6. Isso facilita muito, por quê? Porque caso aconteça alguma coisa no final do expediente, né, próximo das 5 horas, o pool ainda consegue atender até às 6, tá? Então, isso foi uma forma que a gente encontrou de equilibrar essas questões para que não engessasse uma coisa dizendo, olha, as solicitações têm que ser feitas até às 4 horas, não somente para o dia seguinte. A gente entende que existem coisas que são emergenciais e pontuais que precisam ser atendidas naquele momento, tá? Assim, o motorista e a viatura atendem às necessidades da secretaria e não somente de uma unidade. Então, a necessidade do todo. Diante daqueles números, né, da ociosidade ou da utilização, vamos dizer assim, das viaturas, os horários e a utilização daquelas viaturas ficarão melhor distribuídas, né, na ideia deste projeto. Então, a gente quer ver se isso realmente acontece, tá? Se isso realmente tem esse resultado ao final de tudo, tá? E a priorização é o atendimento ao usuário e o suporte às necessidades do serviço de atenção à saúde. Então, não há nenhum tipo de parcialidade, né? O entendimento de que o serviço todo é para atendimento do usuário e para atendimento das necessidades do serviço, tá? Então, todo o projeto está sendo desenhado com esse foco. Como o próprio nome, o próprio projeto sugere, trata-se de um piloto, tá? Então, isso é bem interessante falar, já replicando as palavras do Dr. Aldenis, é um teste, né? Não há como a gente já nesta primeira semana dizer que ele vai funcionar ou não, tá? Mas os resultados de sua viabilidade só poderão ser mensurados após o término, com os números indicativos e estatísticas finalizados, tá? E quando, né, esse projeto, a ideia, o nosso desenho é que para que aconteça entre o dia 1/10/2022 e 31/12/2022. Claro que 1/10 foi, se não me engano, sábado, nós começamos na segunda, dia 3, tá? Então, hoje, dia 11, nós estamos apenas com 8 dias aí do projeto em funcionamento, dias corridos, né? Realmente, em funcionamento foram 7 dias, contando hoje. Bom, e acho que é isso, finalizei aqui. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Esse assunto, ele vem sendo, assim, bastante discutido, não é? Existem dúvidas a respeito de como vai funcionar ou se isso vai dar certo. Eu acho que o momento é de dar para a secretaria um voto de confiança, já que ele representa a busca, né,
da solução de um problema muito sério, que é o de transportes na secretaria, dadas as grandes diferenças que há entre os diversos serviços, e a intenção colocada é de otimizar os recursos e atender melhor toda a demanda. Bom, alguém tem alguma colocação a fazer, tem alguma dúvida? A Érica está aqui à disposição para esclarecer o que quer que seja a respeito do assunto. Zé Elias, por favor. Pode colocar, Zé Elias. Cadê ele? Olha, Vai. como o doutor Fernando muito bem disse, é um projeto aí, está iniciando e a gente tem que dar todo o apoio, né? Eu, como representante também dos agentes de saúde, é óbvio que de início nós estamos tendo algumas reclamações, e normal, né? Mas eu acredito que a gente vai esperar e vai dar o crédito para ver os resultados, né? Nós estamos tendo bastante reclamação dos agentes de saúde, mas, como ela disse, são 8 dias, nada como a gente esperar o resultado. Pode ser que toda modificação é um pouco traumática, né? E no início tem essas adaptações. Vamos esperar os resultados, então, tá? Tem alguma dúvida? Tem. Dona Eu deixo Neuza, Dona Neuza, por favor. Érica, eu gostaria de saber, sou aqui de Talhado, e a zona rural, você acha que vai funcionar isso para a zona rural? Olha, dona Neuza, essa é uma pergunta muito interessante, porque nós temos uma zona rural dentro do projeto piloto, tá? Que é a Cidade Jardim. E a Luciana, que é a gerente lá, nós conversamos bastante essa semana. O que acontece? Realmente, nós temos um problema com a questão do rural, porque além das chácaras, às vezes, ficarem distantes uma da outra, né? O motorista, anteriormente, tinha que atender tanto aos que são urbanos quanto aos que são rurais, tá? Então, a gente até conversou com o motorista como ele fazia, qual era a forma como ele encontrava de conseguir atender tanto ao pessoal das micro-regiões urbanas quanto das micro-regiões rurais. E, além disso, também levar o médico, o enfermeiro e algum outro profissional até as visitas, né? Então, a gente está tentando desenhar algo nesse sentido para poder suprir essa necessidade. Não são muitas as unidades que têm zona rural em que as chácaras são muito distantes, tá? Então, qual que é a proposta, por enquanto? É destinar um motorista para ficar com o rural, enquanto outros ficam com o urbano. E aquele dia que o motorista ficar com o rural, ele fica e aguarda os agentes ao invés de retornar. Então, eu acho que isso também vai facilitar a questão do atendimento ao rural, tá? Então, a gente ainda está desenhando isso, porque nós tivemos, como acabei de falar, a primeira semana, e foi a situação que já veio ao nosso encontro, né? Então, nós tivemos já uma discussão com a gerente a respeito e vamos tentar adaptar essa questão, tá? Tá bom, obrigada, filha. De nada. Obrigada mesmo. Mais alguém? Bom, não havendo, vamos passar para o outro assunto, segundo ponto da ordem do dia. Esses assuntos não são objetos de deliberação, tá? Eles são apenas apresentação a respeito dos temas que foram colocados e pautados pelo Conselho Municipal de Saúde. Segundo é a apresentação e discussão das providências tomadas em relação aos prejuízos causados pela lentidão e ou indisponibilidade do sistema Empro Saúde na rede de serviços do município. Bem, eu penso que está aqui conosco a Aline, da TI, e quem da Empro? Domingos? Parece que o Domingos entrou. Cadê vocês? Boa tarde a todos. Domingos está aqui. Domingos está aí. Boa tarde, doutor. Aline também. Aline também. Doutor Baitello também está aqui. Né? Tá. Ó, então, Amélia. o Domingos, Aline, nós pautamos esse assunto em função dos grandes problemas que têm sido relatados, né, por trabalhadores, por usuários, a constatação dos prejuízos no atendimento na rede, em função das falhas do sistema hoje praticado pela Empro.
Então, eu queria ouvir, Aline, qual é a sua expectativa em relação a isso, não é? Aquilo que possa estar sendo feito, e o Domingos, vocês fazerem aí uma dupla para discutir essas questões e colocar para os conselheiros aquilo que está sendo feito, aquilo que já evoluiu, né? E as expectativas de solução definitiva do problema. Tá. Doutor, boa noite a todos, né? Boa noite. Eu sou coordenadora do Departamento de TI. Eu vou falar um pouco das ações que a Secretaria da Saúde fez quanto a se organizar, enquanto assim a EMPRO vem trabalhando para a estabilidade do sistema, tá? A fim de não prejudicar, não deixar nenhum paciente desassistido. No caso, hoje, prioritariamente, ainda está sendo utilizado o EMPROS no serviço, o EMPRO Saúde no serviço da nossa rede. Quando ocorre a lentidão excessiva a ponto de travar, os profissionais foram instruídos de acordo com cada diretoria, aí, seja especializada, a urgência ou atenção básica, a iniciar manualmente, né? Então, assim, até porque a gente tem alguns processos de trabalho que, minimamente, depois, para poder faturar, a gente precisa, pelo menos, fazer essa admissão via sistema, para poder manter esse faturamento. Então, assim, ó, no caso, em relação aos exames, em relação aos exames laboratoriais, a gente tem um sistema que chama Shift, que é um sistema que é de gerenciador de exames laboratoriais. E ele é independente da EMPRO, né, uma outra empresa, e hoje tem integração com o EMPRO Saúde. Todos os resultados, quando são feitos pelo EMPRO, eles retornam para dentro do EMPRO, até para manter o histórico único do paciente. Mas, quando o EMPRO não está funcionando, o que a gente fez? Criamos um usuário único que todos os serviços consigam ter acesso a esses exames, esses resultados, sem necessariamente estar acessando via EMPRO, para que o profissional, se estiver fazendo um atendimento manual, ele consiga ter acesso a esses resultados também por um portal que é da Shift, né? A Secretaria também fez aquisição aí um acréscimo de algumas licenças do Shift para possibilitar essa coleta também, para que o profissional, quando faça a coleta do exame, ele consiga inserir diretamente na Shift, caso o EMPRO esteja disponível naquele momento. Então, inserindo diretamente na Shift, esse resultado ele volta via portal para que todos os serviços consigam enxergar. Em relação aos exames de imagem, a gente fez também da mesma forma, né? Os serviços conseguem dar entrada manual no exame, numa admissão, é um pouco mais trabalhoso, mas esse resultado ele também fica disponível em um portal em que o profissional consegue visualizar, né? A gente chama de viewer. Um visualizador, foi criado um atalho em todas as áreas de trabalho, criado um usuário e repassado aos serviços para que eles consigam também ter acesso a esses exames quando o EMPRO não estiver funcionando. E também, em relação aos pedidos manuais, solicitações, doutor, nesse momento a gente também liberou um perfil de acesso, né, que dá aos administrativos acesso à central de marcação e agendamento administrativo, para que eles consigam depois incluir essas solicitações manual dentro do EMPRO de saúde, para a gente tentar manter minimamente organizado, pelo menos esse fluxo. Em relação às ações assim, da secretaria, para estar disponibilizando exames, tentando organizar os fluxos, a gente vem fazendo dessa forma. Aí, se o Domingos quiser colocar em relação ao EMPRO, as expectativas, os cronogramas. Dessa parte, tem alguma dúvida, doutor? O pessoal tem? Alguém quer fazer, tem alguma dúvida com relação ao que a Aline colocou? O pessoal da rede, especialmente, né? Isso. Pessoal os representantes, Maria Amélia, representantes da atenção básica, da especializada, que a gente vê aqui, colocar
no que ela colocou, no que ela esclareceu até aqui, qual é a posição de vocês, a dificuldade que ainda existe, mesmo sabendo que a meta é melhorar mais, né, Aline? Correto, doutor. Doutor, é exatamente aquilo que a Aline falou. A gente tem tentado se organizar aqui para não desassistir o paciente, mas o prontuário eletrônico, principalmente, ele é uma ferramenta que a gente depende muito para a continuidade do cuidado, né? Isso eu falando da atenção especializada, em que a gente precisa verificar qual é a referência, né? O que vem de encaminhamento e depois contra-referenciar. Então, mesmo a gente adotando essas medidas paliativas para não deixar de assistir o paciente, para não ter que desmarcar a consulta, a continuidade do cuidado, quando a gente tem que fazer à mão, né, em prontuário físico, ele acaba sendo prejudicado. Então, é de extrema importância o sistema para a gente e espero que sejam medidas temporárias, porque acaba prejudicando, sim, mesmo tomando essas medidas que nós tivemos que fazer. Domingos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Domingos. Tá bem, doutor? Como é que o senhor está? Bom, você. Cumprimentando o senhor e o Baitello, cumprimento a todos os presentes. Bom, acho que é um complemento da reunião anterior. Isso. Né? A EMPRO, ela é prestadora de serviço do município e ela tem que dar satisfação sempre. Então, quando vocês chamarem, como chamaram nós, a Câmara chamou, o sindicato chamou, estivemos presentes, não há problema nenhum. E eu mandei para o senhor um documento, né? Como mandei para a Sani, que ela representou também os funcionários, dizendo o que nós tínhamos contratado, enfim. Então, nós estamos trabalhando em 3 linhas que eu quero passar para todos vocês. Eu vou pôr óculos, viu? Não sou novinho, não, igual vocês aí. Tá? Vou ler do celular. Nós estamos trabalhando na primeira frente, que é a sustentação do sistema, para que fique claro, tá? Para que ele não pare de forma definitiva. Nunca mentimos para ninguém sobre isso. A arquitetura, você não sabe como é que ela se dá. Então, isso não aconteceu ainda. Ele fica lento, trava, ninguém consegue trabalhar, mas ele não para. Por que ele não para? À noite, todo mundo trabalha. Final de semana, todo mundo trabalha. Não estou dizendo que isso é o ideal. Mas se ele parar, para tudo. Aí acabou. Como aconteceu com a Record ontem, 4, 5 dias à tarde. Não é? Parou tudo. Ninguém fez mais nada. Essa auditoria ela é constante pela nossa equipe. Tá? Nós temos os indicadores que nós vamos rever, viu, Aline? É bom, a Aline alertou nós de um fato. Os indicadores, às vezes, mostram que estão razoáveis, doutor, e todos presentes. E não é verdade. Hoje aconteceu um pico rápido, depois voltou. Eu quero até perguntar para vocês, se me permite. Desde quarta-feira passada até hoje, de manhã, eram umas 10h40, os indicadores que a gente entendeu como sendo normais estavam bons. Vocês conseguiram trabalhar nesse período com mais tranquilidade ou foi pior ou melhor? É importante esse feedback de todos. Alguém que estava na ponta sentiu ou reclamaram com assiduidade ou não? Domingos, aqui pelo departamento tiveram... Eu queria ver mais o pessoal, viu, Aline? Assim, na ponta, se me permite. Tá. Para eles falarem. Lígia. Isso. Oi, isso. boa noite. Boa noite, Tudo bem, Lígia? Tudo bem, Domingos? Boa noite, doutor Fernando e todo Importante esse setor, viu, Lígia? na reunião. Complementando aí a fala da Aline, né, em relação aí todas as colocações que ela fez, e também aí a sua contribuição em relação ao sistema na data de hoje, o que eu quero dizer, eu acho que nem responde muito aí o que você está perguntando, Domingos, mas assim, é mais um apanhado do que tem acontecido, até para o pessoal saber como nós estamos fazendo na urgência, né? Na urgência, a gente já deixou de usar o prontuário,
praticamente que por completo, a não ser o módulo de recepção do paciente, para que pelo menos fique registrado que ele passou pela unidade, já aí há uns 20 dias ou mais. Então, na urgência, a gente não estamos usando, porque é muito difícil a gente ficar com essa oscilação, né, da morosidade dentro de uma unidade de urgência. Obviamente, como você mesmo disse, né, isso não é o ideal, porque nós perdemos muito, né, em relação a não estar usando o prontuário. Já se vinha numa evolução com o nosso monitoramento, os nossos registros de atendimento, e hoje a gente não tem mais isso, né? Tudo que é feito no manual. Em relação aos exames, a gente fora do sistema EMPRO consegue o resultado, né? Ainda temos dificuldade, às vezes, em cadastrar o exame para o laboratório, muitas vezes vai no manual também, e isso prejudica muito o laboratório, porque é um retrabalho, é muito difícil quando chega um pedido manual lá, porque no mesmo pedido tem vários exames, e cada exame, ele tende a caminhar por um trajeto diferente dentro do laboratório. Então, um exame vai para uma sala, outro para outra. Então, isso gera um trabalho muito grande interno lá dentro, né? Então, para nós hoje, nós estamos, né, nos virando com planilhas no Google Drive para ter minimamente uma informação do paciente. Se não, a hora que o secretário pergunta ou mesmo o gabinete pergunta, nós não temos informação, né? Então, pelas planilhas do Google Drive, a gente está conseguindo, dentro da UPA, essas planilhas foram feitas por um médico, na verdade, né? A gente está conseguindo acesso ao prontuário dessa forma. Então, eu também, assim, faço as minhas palavras da Maria Amélia, e a gente espera que isso, mesmo sabendo que é muito complexo, que, né, se resolva, ou pelo menos minimize as nossas perdas, né, os nossos danos assistenciais, o mais breve possível. Então, é isso só que eu queria colocar e registrar para todo mundo. Tá bom. Depois eu gostaria de concluir a minha fala. Eu fiz a pergunta exatamente por causa disso. Você falou há 20 e poucos dias atrás. Então, eu perguntei para todo mundo, porque eu gosto de ouvir resposta. Eu imagino que não houve, porque houve realmente uma melhoria, e dentro disso que você falou, há 20 dias atrás já tinha o prontuário na mão, e estava travando muito. Mesmo agora, com o prontuário na mão, que continua, eu fiz visita nas algumas UPAs, o sistema estava estável, e eu estou perguntando, não que ele vai ficar. Então... Mas não está usando o sistema nas UPAs, Domingos, não tem como estar estável. Eu sei, eu estou... Por favor, há 20 dias atrás não estava usando e estava travando. Ele continuou não usando e não travou. É isso que eu estou dizendo. Então, é uma alteração... Não travou. Travou hoje... Enfim, mas eu não quero entrar nesse médio travou, não travou. Isso, para mim, é um retorno, porque eu fiz uma alteração drástica numa situação que eu não vou ficar falando aqui para o doutor nem para ninguém. Ponto. Então, nós estamos fazendo essa sustentação. A segunda foco que nós estamos trabalhando é para que nós tomemos algumas ações e melhore o que nós fizemos essa semana passada. Tá? Isso é feito através de outra empresa, que é a Microsoft. Ela está colocando uma equipe aqui internamente para melhorar o .NET, que é o sistema que a gente fez, a aplicação. Como eu sempre disse, não é infraestrutura, é aplicação. Tá? Ainda sem resolução. Tá? Semana que vem eles estão com a equipe toda aqui para a gente resolver isso. E a outra grande mudança, que para todo mundo sabe, que eu falei na outra reunião, não sei se você estava, Lígia, é a mudança da arquitetura. A mudança da arquitetura reescreveu o sistema. Isso é a longo prazo. Tá? Independente disso, eu tenho que estabilizar, só para vocês entenderem, manter ele do jeito que vocês falaram, o prontuário foi um grande ganho para todo mundo. Hoje, Rio Preto é referência em prontuário integrado. Vocês não sabem, vocês conhecem bastante município, eu também. Imagino que o Rio Preto sempre foi referência, a gente não pode perder essa referência. Além disso, os colegas médicos, as recepcionistas, quando faz a carga, imagina fazer isso na mão. Não tem nem o que falar. Então, eu sou solidário com vocês a isso. Nós não estamos parando. E aí, hoje de manhã, surgiu que eu queria colocar aqui para todos vocês, aí vocês vão dizer, uma situação
que é o seguinte, o doutor está aí também, presidente do conselho, vocês usuários que importam, a empresa que forneceu o sistema, nós já tínhamos conversado com ele há vários dias, há vários meses, eles têm o mesmo sistema saindo do monolítico para o microserviço, que é o que dá o grande gargalho hoje. Eles se propuseram a colocar esse sistema aqui por 4 meses, para todos nós vermos esse sistema imediatamente. Então, nós falamos com o secretário, só não falamos ainda com o Baitello, porque não conseguimos, o Baitello vai te ligar. Essa possibilidade a gente vai conversar semana que vem, ou quinta-feira. Tá? Então, a empresa se propôs a fazer um POC sem custo. Se vocês acharem que é isso, vocês compram da gente ou vão para uma licitação, eu não tenho medo, segundo a empresa. Então, é um sistema em .NET, que é com a mesma tecnologia, e, mais ainda, diz eu não acredito muito, eu também sou cético, né? A Maria Amélia sabe, o pessoal da área, a Lígia, a Aline, diz que é tudo igual, e não é verdade. Mas, pelo menos, que as características para o usuário que está lá na ponta, ele é idêntico. Não tem mudança, não tem muito treinamento, enfim. Então, o que eu disse para eles? A gente não toma nenhuma decisão. Olha, isso aí é uma decisão que tem que ser conjunta, né, Lígia? Tem que ser feito com o secretário, a pasta, tem que ser feito com as pessoas envolvidas. A Empro não vai parar nessa linha que ela está. Manter o ambiente, melhorar o que pode agora para estabilizar. Tá? Essa estabilidade, o doutor Fernando Araújo perguntou e eu não respondi com precisão, vou responder agora. Respondi para a Câmara, né, Baitello? Nós vamos falar de 90 a 120 dias, mas eu tenho que estabilizar logo, tá? A arquitetura que eu estou mexendo. É um serviço a longo prazo e eu acho que vocês não podem esperar. Tá? Então, estou trabalhando com essas 3 frentes. Essa quarta que surgiu agora é uma coisa para a gente discutir. Eu vejo com bons olhos, no bom sentido. Só que, como a gente tem urgência, a gente precisa ver. Hoje a gente está tão calejado em os fornecedores trazer coisas, né, Baitello, para a gente aqui, né? Acho que a gente tem que ver e testar antes, com cautela, a Aline junto e toda a equipe de TI. Tá bom? Essas 3 frentes que nós estamos trabalhando, espero que a gente estabilize essa situação nesse prazo que eu falei para vocês, que o doutor me perguntou outro dia. É isso aí. Tá bom, obrigado. Estou à disposição de vocês, viu? Domingos. Parece que a Aline queria fazer mais alguma fala. A Aline, a Lígia, não? O José. A Márcia e o José. Márcia. Márcia, você está com a palavra. Tira meu óculos. Boa noite a todos. Eu preciso ficar com a câmera fechada, mas enfim. Bem-vindo ao pessoal da Empro. E assim, a Lígia já falou um pouquinho, a Maria Amélia já falou também mais um pouquinho dos transtornos internos que a gente tem com isso, porque elas estão lá dentro, elas sabem melhor que ninguém, né, das situações que estão aí ocorrendo. Mas aqui na ponta, eu como usuária e como representante de todos e voz de todos aqueles que não podem colocar a voz, ou então às vezes colocam a voz em cima das pessoas que estão no balcão ou atrás da mesa atendendo, e aí o sistema cai, e aí o paciente, o cliente fica 1 hora, igual aconteceu hoje, dentro do consultório, aguardando, né, o prontuário entrar, e o transtorno do médico ter que procurar sair do seu consultório, procurar uma receita para fazer essa receita manual, fazer toda uma prescrição ali na unha. Então, assim, eu acho muito difícil essa fala da Empro, porque ela vem se arrastando, não é de hoje, né, Domingos? Eu acho que a solução não é para amanhã, a solução tem que ser para ontem, porque o povo não está no ar-condicionado, eles não são numa sala de espera com ar-condicionado, eles não estão, talvez, com muito tempo para esperar uma consulta, talvez para pegar uma medicação de uso contínuo, que ele não consegue entrar no sistema, acessar, para saber o
de uso desse paciente. Então, assim, tá pesaroso você frequentar as unidades, ver o estresse dos funcionários, dos trabalhadores, de ouvirem desaforos da população, os médicos em si. Tá muito difícil aqui na ponta. Esse sistema que não roda, esse sistema que cai, esse sistema que não está funcionando, né? E como a gente sabe, como conselheiro já há algum tempo, esse sistema está complicado, não é de hoje. Então, quando as meninas aí estão falando dos problemas internos, né? Porque elas têm conhecimento, mas eu reforço a linha delas aqui do lado de cá, com a voz do povo, com a voz das pessoas que estão aí pagando todo esse sistema e pagando as Conselheira, contas dele não funcionar. concluindo, bem, concluindo. É isso. Tá, então tá bom. Quem mais? Ô Zé, por favor. Tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, presidente Zé Robson. Fernando. Zé Robson. Posso falar? Pode, Oi? pode. É tua vez. Boa noite a todos, boa noite, presidente Fernando, Domingos, Aline, aí, que pronunciou sobre o EMPRO, e todo, em nome de vocês, eu cumprimento todos os outros conselheiros. Bom, muito bem. Vamos lá. Na verdade, eu estou cumprindo aqui até uma função regimental, porque eu trago algo que foi discutido ontem, lá no nosso Fórum dos Trabalhadores de Saúde. Como representante dos trabalhadores, eu preciso trazer a pauta exatamente porque ela dialoga com essa questão da EMPRO, que é o que nós estamos discutindo aqui. Como muito bem disse o Domingos, sem dúvida nenhuma, o prontuário eletrônico é uma conquista, é algo muito importante. Quanto a isso, nós não temos nenhuma divergência em relação a esse conceito, a essa ideia. Porém, complementando também com a fala da Márcia, temos de considerar que há um nível de angústia muito grande em relação ao funcionamento do sistema atualmente. Isso ali no Fórum dos Trabalhadores foi bastante discutido. Alguns exemplos ilustrativos de dificuldade de comunicação, de saúde primária com pronto atendimento foram trazidos, né? E exatamente por isso nós tentamos compilar essas queixas e operacionalizar algo que dialogasse aqui com a pauta. E tomamos duas decisões, na verdade, ontem no Fórum dos Trabalhadores. Solicitar informações à empresa, à EMPRO, sobre o que está sendo feito, o que muito bem foi realizado já, tanto pela Aline quanto pelo Domingos, que basicamente trouxeram a Aline, né? Falou de uma solicitação provisória, uma atuação provisória, né, nessa questão do portal com os exames aí do acesso administrativo, e o Domingos ressaltou novamente aqueles problemas que já haviam sido citados na reunião anterior, principalmente a questão da sobrecarga, uma arquitetura que inicialmente foi feita para um quantitativo de população, e isso mudou, né, e o sistema não está dando conta. Fiquei de dar o prazo, né, José? Fiquei de dar o prazo para vocês nessa, né? Foi por isso. Isso. Aí, então, nós solicitaríamos informações, e essas informações foram dadas. Porém, ainda precisamos considerar que o nível de estresse, como diz a Márcia, entre trabalhadores, usuários, está muito alto por essas dificuldades, ineficiências operacionais do sistema. E aí eu entendo que seria interessante, isso também foi uma decisão, uma resolução ontem do Fórum dos Trabalhadores, Domingos, que você estabelecesse uma espécie de cronograma. Talvez isso possa dialogar um pouco com você. Você falou muito bem sobre essa nova tentativa que você fará com uma empresa de um sistema parecido. Eu não entendi bem, porque não sou da área tecnicamente, mas tudo bem, isso já traz uma novidade. Eu penso que na próxima reunião do Conselho, a gente criasse uma espécie de boletim, né, para que a EMPRO fosse informando, como na época da Covid, é um assunto que gerava grande demanda, grande estresse, havia um boletim informativo. Então, a EMPRO vai colocando isso mês a mês para os conselheiros, porque a partir de cada um desses boletins, nós vamos entendendo se essas atuações estão viabilizando o sistema ou se o sistema realmente vai revelando uma dificuldade operacional, né? Então, essas foram as duas solicitações, que se estabeleça um cronograma, e é uma ideia minha, essa coisa de fazer um boletim nas próximas reuniões, e também as informações que vocês já prestaram. As informações dizem que, sim, o sistema tem dificuldade, nós estamos tentando operar para sanar essas dificuldades. E você, inclusive, hoje cita uma novidade, né? Que é essa questão da empresa, diz que a mudança de arquitetura será no médio e longo prazo, mas que tem uma nova empresa que pode operacionalizar e melhorar a eficiência do sistema. Penso que talvez na próxima reunião a gente discuta exatamente os resultados dessa tentativa.
Essas eram as duas questões que eu tinha para colocar relacionadas à EMPRO, que eu trago lá do Fórum dos Trabalhadores da Saúde. Não sei se foi claro, se alguém gostaria de ter alguma colocação, pedir uma explicação mais detalhada. Posso falar, doutor? O senhor quer prosseguir? O Baitelo Claro, parece que... Isso, é bom. Depois Vamos a passar gente para o Baitelo, depois volta para você, Domingos. Tá bom. Boa noite. Boa noite, Baitelo. Queria agradecer a presença, então, aí do Domingos, tal, prestando os esclarecimentos. A gente, então, sabe que hoje o prontuário eletrônico é uma ferramenta fundamental, né, para atendimento e para integrar os sistemas aí. E eu acho que o que eu vejo aqui em outros lugares também é que a gente precisa sempre estar preparado para ter um plano B e talvez até um plano C, porque isso vai acontecer outras vezes, não é a primeira vez, viu, Domingos? Verdade, isso já acontece há algum tempo. Então, eu acho que a gente tem que ter estratégias de alternativas para enfrentar esse problema. Então, eu acho que além de talvez um novo sistema que vocês estão colocando aí, eu não estou sabendo, mas eu acho que pode ser uma coisa, mas que também vai levar tempo e também vai ter problemas. Não adianta a gente querer achar que isso vem, né, a ferramenta vem pronta. Não conheço. Isso que está pronto. Então, acho que a gente tem que ter plano B, e isso tem que ser organizado pela EMPRO e pela Secretaria em conjunto. O objetivo nosso agora, como colocou a Lígia, é procurar, as UPAs já estão se adaptando, mas estamos dando um passo para trás, né? Não, acho que nós estamos dando 3, 4 passos para trás, né? De um sistema que a gente conquistou, que é nosso, né? Que é do município, foi organizado aí pela EMPRO, mas agora a gente está andando para trás. Então, a gente tem um sistema que poderia estar aí ajudando muito, né, a gestão, o atendimento, e agora a gente está andando para trás. Então, a gente espera que a EMPRO, que é especialista aí, que é capaz de fazer isso e tem essa responsabilidade, eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto, é uma empresa municipal, né? Nós estamos aqui procurando trabalhar em conjunto, mas eu acho que é importante essas questões, não só de prazo, mas também da gente começar a ter plano B e C para enfrentar essas situações que vão acontecer outras vezes. Não se engane, vai acontecer outras vezes. Nós temos que estar preparados para não desassistir, que é a primeira coisa, né? Não deixar gerar desassistência, e também estar com outras formas aí de fazer o atendimento dos pacientes, integrar o sistema, e nós temos essas formas aí alternativas que nós estamos usando, mas a gente espera que isso seja corrigido o mais rápido possível, seja o mais, né, como foi colocado pela Maria Amélia, seja temporário, né? A gente espera que isso, nas próximas semanas, a gente vai estar com o sistema funcionando novamente, mas eu acho que a gente tem que estar preparado para ter planos alternativos, porque não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, e nós temos que estar preparados, então, para enfrentar esse problema aí ao longo dos próximos anos. Era isso, então. Bem, alguém tem mais alguma colocação a fazer? Tem alguma dúvida a respeito do que está sendo colocado pelo Domingos? Só queria complementar, viu, doutor? Se você me desse 2 minutos aí. Posso? Pois não, Domingos. Bom, primeiro, Márcia, a tua fala, para mim também, ela é preocupante, só para te posicionar. Eu sou um cara que não fica só atrás da mesa. Quem não me conhece há algum tempo, e quem conhece, o doutor Fernando sabe, nós implantamos a saúde praticamente do zero, né, doutor? Então, nós somos a campo, eu sei que é o sofrimento do povo, dos recepcionistas, dos colegas médicos aí de vocês, enfim, eu sei o que é a saúde, tá? Tenho o maior carinho, mas pus a mão na massa, inventário, prontuário, era outro sistema, não é esse que está aí hoje, que a gente, para vocês aqui, eu vou deixar registrado, não é o sistema que a EMPRO comprou, tá bom?
A Empro, ela integrou esse sistema. Se você me perguntar aqui, está gravando. Você compraria com essa tecnologia? Não. É por isso que eu falo a importância de ter sempre, ouvir alguém. O médico, ele tem que ser ouvido na área dele, o outro na área, e nós não fomos ouvidos à época. Ponto. Ao mesmo tempo, nós pegamos esse sistema e crescemos, né, Baitelo? Fizemos 5, 6 prontuário, a Lígia na parte de farmácia, enfim. Então, Márcia, isso que vocês estão sofrendo, eu peço desculpas em nome da Empro. Nós temos mais de 101 sistemas hoje instalados no município. Só estou com um problema nesse e para mim basta. Não sou um homem de ficar lamentando e pôr a mão na massa e resolver isso aí. José, a tua sugestão, para mim, é muito legal. Não sei o que vocês acham. De repente, esse boletim, a gente prepare e já deixa disponível em todas as reuniões de vocês, com um cronograma das atividades, do que está sendo feito. Eu acho muito legal isso aí. Eu trabalho com cronograma lá dentro da empresa e a gente pode disponibilizar, doutor Fernando. A gente pode, depois da reunião, quinta-feira, conversar como a gente monta isso. Vamos conversar para operacionalizar isso, Domingos. Operacionar, acho legal, não preciso nem eu estar participando assim. Não, Domingos, eu quero que você venha aqui hoje. Não precisa, estou sabendo. Realmente está acontecendo ou não está. Por isso que eu pedi o feedback de vocês. Quem sabe o que está acontecendo na ponta é vocês. Nós conhecemos tecnologia, agora a regra de negócio é quem usa, né? E quando eu falei dessa empresa, José, é a mesma empresa que nos vendeu lá atrás, independente de qualquer coisa. A tecnologia monolítica que a gente fala é uma tecnologia que na época serviu, e ela é boa por um certo aspecto, tá? Mas nós sabemos que o que a gente está comprando hoje, a gente tem que pensar daqui a 10 anos, né, Baitelo? Lígia, se você não pensar assim, é o que não foi pensado, só isso, ninguém errou. Comprou e resolveu, 10 anos funcionou bem. Tanto desculpe se eu estou falando alguma coisa, o sistema em si, todo mundo gosta do sistema quando ele está funcionando. Ou eu estou errado? Tem coisa para melhorar? Tem coisa para melhorar? Tem, mas o sistema não é o problema. O problema hoje é essas travadas. E aí o Baitelo falou uma coisa fundamental. Plano A, plano B, plano C, plano D. Vocês viram o que aconteceu com a Record? O que aconteceu com o Banco do Estado? O que aconteceu com o Banco do Brasil? Essas invasões, elas são constantes, a linha da área. Quantas tentativas de spams, elas entram toda hora? De invasões, vocês acham que acontece diariamente dentro do nosso banco de dados? Vocês têm ideia? 400 mil tentativas dia. Através de firewall, tudo a gente segura. Uma hora não vai ter como segurar. Por isso que o Baitelo falou, vai acontecer. E vai parar. Por isso nós estamos investindo em outro ambiente, que é o site DR. Site DR é o seguinte, nós estamos transferindo todas as informações desse banco para um banco à parte, mas não tudo. Você não consegue replicar o banco de dados inteiro por causa do custo. É enorme o valor. Então, as principais informações do município estão indo para um outro banco agora, fora da Empro. Só para vocês saberem, porque existem essas tentativas. Posto isso, eu acho que a gente... eu tenho que pedir desculpa em nome da Empro, faço isso com a maior... Estou sozinho aqui nessa reunião, né? Não pedi a presença de ninguém, não sou dono da verdade, mas eu sou o diretor da área, eu tenho que responder por isso. Se é o A, se é o B, se é o C, eu tenho que responder. E sempre vou responder, porque eu acredito que a saúde é sensível demais. Por isso que eu estou colocando isso para vocês. Vou estar à disposição de vocês. Ô, Domingos. Não estaremos fugindo de nada, tá bom? Ó, então vamos tirar daqui o de prático, que é a gente combinar esse boletim, né? Isso vai ser muito útil. Muito legal. Boa sugestão do Zé Robson. Eu vou ouvir o Zé Robson conversar com o Domingos para que a gente formate esse tipo de comunicação, tá bom?
Bom, então Perfeito. vamos, eu acho Eu que... agradeço aí a recepção, né, da ideia. Desculpa Tá. interromper, doutor Fernando. Eu Não, acho que é foi isso aí bom. mesmo. A gente vai ampliando o diálogo, se alivia a angústia e vai É. misturando as outras coisas. Discussão e ação, né? Vamos operacionalizando. A comandando gente e coloca nos informes, né? E vai socializando essas informações. Bom, então, acho Muito que obrigado por tudo isso. exaurido esse assunto, vamos passar para outro item da pauta, que é a apresentação e discussão sobre a criação de um serviço de referência de saúde mental específico para o atendimento de profissionais da saúde. José Vou me retirar, Robson... doutor, tudo bem? Hã? Estou me retirando, tudo bem? Ok, Domingos, um grande abraço, viu? Vamos conversar abraço, depois, muito tá? obrigado pela atenção, Obrigado viu? por tudo. Estamos aqui, juntos. Juntos, opa, estamos lá. Zé Robson, então, como eu coloquei para você, essa questão eu acho que ela é muito oportuna e merece as nossas... e nós façamos referência a elas, né? Então, eu abro para você a fala e para que você faça em forma de, né, de apresentação do assunto aí, embora a gente não possa, como eu te falei, tomar nenhuma decisão ou fazer alguma coisa, já que nós estamos aí no final de mandato, né, o final dessa... E trazer isso no começo da outra gestão, porque o assunto realmente merece uma abordagem bem adequada. Então, a palavra com você, né, Derrado? Muito bem. Bom, boa noite a todos mais uma vez, pessoal. O que eu vou trazer hoje são algumas considerações que ficam dentro dessa grande pauta que é saúde mental e promoção, né, de saúde mental. Não poderia ser diferente. Eu sou psiquiatra e há 2 anos, quando resolvi fazer parte do conselho, foi exatamente porque tinha essa preocupação de trabalharmos mais questões de saúde mental, questões em políticas públicas de saúde mental também. Eu vou estar agora em São Paulo, representando como um dos delegados da macro-regional na Conferência de Saúde Mental do Estado de São Paulo. E o que eu trago hoje também é uma decisão lá do Fórum dos Trabalhadores de Saúde. Eu entendo o que o doutor Fernando disse, nós vamos precisar continuar essa discussão e deliberando em próximas reuniões, nós teremos sucessores aqui na bancada dos trabalhadores que vão estar levando esse tema adiante. Mas, tentando deixar de forma bem objetiva e prática, nós fizemos algumas considerações no fórum, nas nossas discussões anteriores, de que há um aumento, nós todos sabemos, de agravamento, né? Há um agravamento na saúde mental dos trabalhadores de maneira geral. Isso não se restringe a Rio Preto. Nem sei se Rio Preto teve essa explosão agora aqui, né? No caso da pandemia, nós tivemos dados anteriormente apresentados, mas, de maneira geral, nós estamos vendo cada vez mais afastamento em diversas áreas, né? Questões de burnout e até mesmo ajuste por parte de empresas da iniciativa privada, no sentido de melhorarem as ofertas, de aprimorarem, né, as questões aí de saúde mental dos trabalhadores. E como representante dos trabalhadores de saúde, aqui no caso, essa é a bancada que nós ocupamos no Conselho Municipal de Saúde, nós entendemos que deve existir, por parte da Secretaria de Saúde, um serviço que acolha esses nossos trabalhadores. Porque, muitas vezes, quando eles adoecem, eles não procuram os serviços locais onde estão trabalhando por dificuldade, por temor de constrangimento, enfim, por N questões. Então, isso foi discutido e nós entendemos e queremos trazer isso ao pleno, que seria muito interessante, por parte da Secretaria de Saúde, criar um espaço, um local próprio para atendimento dos nossos trabalhadores em saúde mental. A defesa dessa ideia, dessa proposta, foi aprovada lá por unanimidade no Fórum dos Trabalhadores. E, além disso, também estabeleceu um calendário, um cronograma, para que a gente faça a promoção de saúde mental para os trabalhadores de saúde em todos os níveis, né? Então, seriam basicamente essas duas propostas. Nós usaríamos, em matéria de dispositivo, para transferir isso para a linguagem jurídica, a nossa moção, né, como nós fizemos lá no caso da licença maternidade. Então, seria uma moção defendendo um espaço próprio para atendimento, para assistência desses trabalhadores, em caso de adoecimento psiquiátrico, né, com uma equipe voltada para isso, e também a promoção, um calendário de promoção de saúde mental entre os trabalhadores, com diversas técnicas, por isso montar uma comissão para fazer isso, nos diferentes níveis de saúde, primário, secundário e terciário.
Nós acreditamos que o ganho com isso será significativo, uma vez que a gente também pode estar eliminando ou reduzindo o número de afastamentos. Alguns afastamentos para adoecimento mental são prolongados, né? A gente sabe que esses atestados estão aí, eles aumentam cada vez mais, e se nós atuássemos de maneira preventiva, ou até mesmo para fazer uma assistência voltada aí aos nossos trabalhadores, nós poderíamos reduzir esse prejuízo. Então, a pauta, ela é de saúde, sem dúvida nenhuma, ela é social, ela interpreta, no meu entendimento, uma questão social de primeira ordem, que é o adoecimento mental, e ela não deixa de, obviamente, considerar as questões econômicas, porque se nós atuamos em prevenção, assistência e promoção e prevenção é a mesma coisa, podemos entender, nós vamos estar reduzindo o afastamento de trabalho. Sintetizando tudo o que eu disse, é isso, seria a defesa desse espaço e da promoção para os trabalhadores, através de uma moção via Conselho Municipal de Saúde. Uma vez que a gente dispara isso, a gente coloca que o Conselho é defensor dessa ideia, né? E aí, obviamente, isso começa a ser trabalhado em nível administrativo, legislativo, mas a gente usa a nossa atribuição de conselheiro municipal, que, além de fiscalizar a Seguridade Social, no caso aqui, o orçamento de saúde, a gente também tem como função fomentar, estimular políticas públicas. Eu até me ocupei bastante disso, tentar estimular, fomentar políticas públicas ao longo do meu mandato. E estou trazendo essa questão. Uma outra pauta, só para concluir, que está dentro desse mesmo guarda-chuva de promoção de saúde mental dos trabalhadores, diz respeito à grade horária. Ontem nós discutimos bastante isso no Conselho, o Leonardo fez vários esclarecimentos, e nós já pedimos um ponto de pauta, mas aí para a última reunião. Eu não vou estar trazendo isso aqui agora, entendi claramente, ele colocou as limitações, mas mesmo assim, nós ficamos de defender uma causa também aqui dentro do Conselho e registrar essa defesa de questão de grade horária para os nossos trabalhadores. Mas isso não está no espaço de hoje, vai ficar para a próxima reunião, certo? Então, hoje seria mais voltar essa questão do serviço e da promoção de saúde mental. Eu entendo, né, presidente, que poderíamos formar essa moção e colocar isso em votação do Conselho, obviamente, e a partir do momento que essa moção fosse aprovada, passa naturalmente a ser uma defesa do Conselho Municipal de Saúde. Bem, Zé Robson, eu, como tinha dito para você, reconheço, né, o mérito e a oportunidade dessa questão, já que no nosso meio, tem sido muito grande a demanda para saúde mental, e eu acho que, de um modo geral, toda a população, você coloca bem a questão dos afastamentos, os prejuízos que isso causa, e um trabalho no sentido da prevenção disso tudo é muito necessário. Eu quero, então, consultar o plenário, embora nós não estamos em regime de deliberação por votação, nós não estamos, não foi isso, é só apenas um informe, mas diante do teu relato, eu quero consultar o plenário a admissibilidade do assunto como uma proposta de uma moção do Conselho Municipal de Saúde, não só a secretaria, né, mas a toda a administração municipal e tudo onde ela couber. Quem tiver de acordo com essa proposta, permaneça como está. Então, aprovado. Zé Robson, então nós vamos fazer essa moção, eu conto com você para a sua elaboração, junto com o Léo, tá? Para que a gente possa encaminhá-la depois a quem de direito. Ok? Bom, então, aprovado, o Conselho vai providenciar, e os senhores que concordaram com a admissibilidade dessa proposta concordam também com os termos dessa proposta, que ela vai estar limitada àquilo que, de forma bastante elucidativa, foi trazido aqui pelo Dr. Zé Robson. Combinado, Zé Robson? Os senhores estão de acordo? Sim. Tá? Então... Apenas para fazer um último esclarecimento aqui, presidente, muito obrigado a todos os conselheiros, mais uma vez, obrigado, presidente, por estar pautando essa questão da moção, nós vamos estar redigindo, eu e o Leonardo, sim, vou estar somando a ele para a gente fazer esse projeto, e na próxima, né, reunião eu coloco uma última moção, que é mais ou menos algo desse sentido também, mas eu vou estar depois encaminhando no ponto de pauta, que é um complemento disso que nós falamos hoje. E agradeço mais uma vez a todos os conselheiros.
Aproveito também um último minuto, se o senhor me permite, fazer aqui, prestar minha homenagem à Vanessa, né? Parabenizá-la pelo primoroso serviço prestado no Conselho. Eu a conheci há 2 anos, um ouvido sempre muito atento, uma escuta sempre muito respeitosa, acolhendo as nossas demandas como conselheiro. Eu acho que foi uma presença fundamental, pelo menos nesse biênio que eu estive participando do Conselho Municipal de Saúde. Então, parabéns, Vanessa, tenho certeza que enriquecida de experiência vai servir muito à gestão do nosso município lá na Secretaria de Saúde. E estendo parabéns a toda a mesa diretora, ao presidente Fernando também, que fez um excelente trabalho nesses 2 anos que eu estou aqui. Eu já estou falando num tom aí de despedida. Na próxima reunião ordinária eu vou fazer uma participação, mas ao mesmo tempo vou estar lá na Conferência de Saúde Mental. E foi um prazer, uma honra estar ao lado de vocês esses 2 anos no Conselho Municipal de Saúde. Pude aprender muito sobre SUS, muito sobre legislação, são temas que me são caros, que me interessam, e foi uma honra estar aqui, ter sido eleito e poder representar os nossos trabalhadores de saúde. E agradeço também a colaboração e a atenção de todos, parabenizo os conselheiros, usuários, trabalhadores dos outros meios e a mesa diretora pelo primoroso trabalho que fizeram. E uma boa sorte à Vanessa, até breve, estaremos aí juntos em outros momentos. Abraço. Ok, Zé Robson, também te cumprimentar, viu, pelo trabalho como conselheiro, sempre muito atento, trazendo uma colaboração importante para o desenvolvimento das atividades do Conselho, especialmente na área que você atua profissionalmente, que é a saúde mental. Bom, então, não havendo outros assuntos a serem tratados, eu dou por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos os senhores. Boa noite a todos e um grande abraço.